Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais. Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é. Você vai conhecer histórias e relatos, acompanhar versões, pontos de vista e narrativas sobre fatos que motivam o fazer político. O que você vai ouvir agora é o breve relato da Maria Adelaide Lemos sobre a rotina dela em meio ao contexto de pandemia da Covid-19. Ela tem 55 anos, trabalha como zeladora de um condomínio em Nova Lima e mora em Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte, com o marido e um dos seus 4 filhos. Eu pego um ônibus daqui do meu bairro, devo andar mais ou menos uns 20 minutos. Depois desse, pego outro ônibus. Nesse ônibus que eu pego, indo para Nova Lima, eu fico mais ou menos 40, 45 minutos dentro dele. Agora, no momento, eu estou trabalhando só 2 dias na semana, porque o condomínio onde eu trabalho fez redução de horário, com todos os funcionários, mesmo porque onde eu trabalho tivemos lá o caso confirmado do corona, Aí eu pego esse ônibus só no final de semana. Esse final de semana ele foi muito cheio, muito cheio. Foi pessoas em pé, sentadas em pé. Porque ao invés de passar um ônibus 6 horas e o outro 7, o de 6 não passa e só passa o de 7. Porque eles reduzem o horário dos ônibus e acaba acontecendo que o fluxo fica maior mesmo. É isso aí. Esse é o cotidiano da Maria Adelaide, mas poderia ser de um dos milhões de brasileiros que também tiveram as vidas afetadas pela pandemia, mas não pararam de trabalhar, usar transporte público, enfim, de se arriscar. Uma pequena amostra de quantos Brasis existem nessa pandemia. Nas favelas brasileiras, por exemplo, os riscos de contaminação são relacionados a fatores bem diferentes dos que rondam as populações de classe média e alta. Mais de 13 milhões de pessoas vivem em comunidades no Brasil, segundo a CUFA, Central Única de Favelas, sem contar os habitantes de ocupações urbanas e outras diversidades territoriais. Eu sou Graziele Mendes e esse episódio do Politiza é sobre o retrato das periferias urbanas brasileiras em meio à pandemia provocada pelo novo coronavírus. No Brasil, quase 2 milhões de domicílios têm coabitação familiar, quando mais de uma família é forçada a viver no mesmo imóvel. Mais de 1 milhão tem adensamento excessivo, a grosso modo, muita gente vivendo junto. E perto de 7 milhões de residências sem coleta regular de esgoto. Na região metropolitana de Belo Horizonte, mais de 160 mil domicílios têm pelo menos um serviço básico fornecido de forma deficiente. Estes são alguns dos dados que estão na nota técnica sobre o enfrentamento da Covid-19 nas periferias urbanas brasileiras, assinada pelos economistas João Tonucci Filho e Pedro Patrício e também pela arquiteta Camila Bastos. Eles analisaram as condições habitacionais e sanitárias que podem ser relacionadas à propagação do novo coronavírus nessas áreas e apresentaram propostas específicas para elas. Nós conversamos com o economista João Tonucci, que também é mestre em arquitetura e urbanismo e doutor em geografia, professor da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, e pesquisador do Observatório das Metrópoles. Primeiro, ele explica o que levou os pesquisadores a olhar com atenção para essa realidade distante de tanta gente. Foi a preocupação de que as condições habitacionais e sanitárias das periferias urbanas são piores, do que a média das cidades brasileiras e, portanto, acabam favorecendo, mais do que em outros lugares, a propagação de doenças infecciosas, tal qual a Covid-19. E também a tomada das medidas básicas que vêm sendo recomendadas, que consistem basicamente em higienização, isolamento social. Isso que parece às vezes tão trivial, por mais dificultoso que seja por uma parte considerável da classe média e alta brasileira, são medidas muito difíceis de serem tomadas por uma parcela muito grande da população mais pobre no país.
João Tonucci observa o quanto é desafiador estudar essa realidade no Brasil, que pode ser muito pior do que apontada pelos números disponíveis. A gente tem uma primeira situação que as periferias são muito diversas entre si. Nós estamos falando de favelas, estamos falando de ocupações urbanas, de loteamentos periféricos recentes e precários, bairros periféricos consolidados e densos. Então, uma diversidade de situações muito diferentes, ainda que com algumas características em comum. O segundo desafio é a ausência de dados precisos e claros e bem delimitados para a caracterização dessa realidade. Por isso que nós trabalhamos com camadas de dados e informações diferentes e que nos dão aproximações em relação a essa realidade. São dados de 5 anos atrás, então provavelmente, dado o cenário de crise, de piora das condições sociais e econômicas nos últimos 5 anos e de desativação de grande parte dos investimentos e das políticas de habitação e saneamento, é muito provável que esses dados estejam piores, com gradações diferentes conforme as regiões, principalmente nas regiões metropolitanas. E mesmo subnotificado, o cenário revelado é alarmante, sobretudo diante do quadro de pandemia da Covid-19, como ressaltou o economista. É bastante preocupante. Em 2015 havia quase 2 milhões de domicílios em situação de coabitação familiar, em que mais de uma família reside contra a sua própria vontade dentro da mesma residência, do mesmo domicílio. Por condições socioeconômicas, familiares, etc., difíceis, as pessoas não conseguem ter a sua própria residência, o seu próprio domicílio. Quando eu falar aqui de domicílios, é importante pensar que a média para o Brasil de população por domicílio, no censo de 2010, era de 3,3 pessoas por domicílio. Se nós nos aproximarmos das áreas mais periféricas e dos domicílios de mais baixa renda, esse número é maior, talvez se aproximando de 4, em algumas situações até mais do que isso, conforme a região. Então podemos multiplicar esse número aqui por 4, às vezes até por 5, para ter uma ideia da população total que está vivendo esse tipo de situação. Além da coabitação familiar, nós temos a situação de mais de 1 milhão de domicílios com adensamento excessivo, em que há mais de 3 pessoas dormindo no mesmo cômodo. Além disso, quase 4 milhões de domicílios urbanos sem abastecimento regular de água, quase 7 milhões de domicílios sem coleta regular de esgoto. E por último, são os domicílios que convivem com ônus excessivo com o aluguel urbano. Domicílios habitados por famílias de baixa renda, que ganham até 3 salários mínimos, que têm um comprometimento de mais de 1/3 da sua renda com pagamento de aluguel, portanto onerando completamente o orçamento e a vida familiar. O pesquisador alerta ainda que o mapa das condições de vida das periferias urbanas no Brasil é muito diverso. Na região sudeste, por exemplo, que é mais populosa e urbanizada, há uma concentração maior de adensamento excessivo, coabitação, alto custo de aluguel e também falta de banheiros. Já a região nordeste é a que apresenta maior carência de infraestrutura. De modo geral, ele chama a atenção para a situação das regiões metropolitanas. Eu vou ressaltar aqui a importância de um olhar acurado para as regiões metropolitanas, porque elas concentram aproximadamente metade dos totais de domicílios que têm adensamento excessivo. Quanto à coabitação, estamos falando também de uma grande concentração de domicílios nessas condições. Elas concentram 1/3 do total da situação de ônus excessivo com aluguel. Então é importante ter em conta que existem diferenças regionais. O Brasil é um país continental e existem concentrações. O Brasil é um país urbano e é um país metropolitano. Nós temos grandes regiões metropolitanas que concentram uma parcela muito grande das nossas atividades econômicas, mas também das nossas populações mais pobres e vulneráveis e, portanto, dessas condições que são desafiadoras para o enfrentamento à Covid-19. E em contexto de pandemia, o professor detalha os aspectos mais preocupantes das condições habitacionais e sanitárias das periferias brasileiras. A gente começaria falando da condição de coabitação, que é basicamente a situação em que mais de uma família habita o mesmo domicílio de modo forçado.
né? E a ela se relaciona a segunda, né, que é o adensamento excessivo, em que mais de 3 pessoas dormem no mesmo cômodo. Como fazer isolamento social de casos suspeitos ou casos identificados nessas condições de adensamento muito grande? Isso é muito diferente da realidade dos imóveis de classe média, da classe alta brasileira, né, em que as pessoas estão muitas vezes acostumadas a terem, por exemplo, quarto próprio. Outras 2 variáveis muito importantes são a ausência de infraestrutura, acesso à luz, acesso à água, acesso a esgoto e acesso a lixo. Principalmente para essa situação, a carência de esgotamento e de água é muito problemática porque dificulta a higienização, né? E existem evidências cada vez maiores de que a Covid também pode se transmitir pela via oral fecal, né? E, portanto, o esgoto se torna um fator transmissor. Isso aumenta ainda mais os riscos a que essas populações estão expostas, né, diante da carência de água e da coleta adequada do esgotamento sanitário. Trabalhamos também com uma variável que é a ausência de banheiro exclusivo e que também cria uma série de dificuldades para a higienização individual. E por último, uma outra variável cuja relação é mais indireta com os riscos de propagação da Covid diz respeito àquelas famílias de baixa renda com até 3 salários mínimos que gastam uma parcela muito grande da sua renda, mais de 1/3 da sua renda, pagando aluguel. E nesse contexto em que a Covid vem associada a uma crise social e econômica, perda de emprego, aumento da informalidade e queda da renda, nós sabemos que essas famílias correm risco de perder a sua moradia. E nesse contexto de pandemia, perder a moradia pode significar as pessoas se tornarem, né, moradores em situação de rua ou irem viver com a sua família, aumentando a coabitação, o adensamento excessivo, reforçando as outras condições do déficit. Por isso, João Tonucci, Pedro Patrício e Camila Bastos elaboraram 12 propostas para enfrentar a pandemia da Covid-19 nas periferias urbanas. Tonucci esclarece que são sugestões desenvolvidas a partir da análise de dados, recomendações de órgãos internacionais, movimentos sociais e outros pesquisadores, embora ressalte que ninguém tem solução pronta para esse cenário tão complexo. Porque ninguém sabe ao certo o que fazer, não existe receita de bolo pronta, daí a importância tão grande de troca de experiências e de adaptação aos contextos locais, dado esse mapa de diversidade, né? Então é um cenário de incerteza muito grande, né? De disputa política, inclusive, né? Nós estamos vendo uma disputa muito grande entre níveis diferentes de governo, e isso tudo em um contexto que exige medidas sejam tomadas rapidamente e com escala, ainda que ações locais sejam muito importantes, a dimensão da pandemia, ela exige uma atuação em escala. Inclusive, isso é um dos motivos porque nós começamos nossa primeira proposta falando de articulação entre governo federal, estadual e municipal, né? A importância de traçar estratégias e planos específicos para as periferias urbanas, em articulação com os movimentos, com as lideranças, com especialistas, garantir acesso aos dados, isso é fundamental, né? Isso já está ficando muito claro, por exemplo, na implementação da renda básica emergencial. Como é que a gente chega nessas populações mais vulneráveis? Como é que elas têm acesso às políticas e aos benefícios? É importante cruzar as várias bases de dados, inclusive aquelas que são territorializadas. Na mesma linha, propusemos aí que seja um foco também específico nas regiões metropolitanas, constituição de grupos de trabalho e coordenação entre governos estaduais e prefeituras, e quando houver os devidos arranjos de gestão metropolitana, como existe aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, né, levando em consideração o princípio de solidariedade territorial, né? O que é isso? É um princípio que os territórios e os municípios mais ricos, integrados aos demais, né, mais pobres, periféricos, precisam de contribuir para lidar com os desafios de modo integrado, né? Um problema que acontece em Ribeirão das Neves tem repercussão em Belo Horizonte e vice-versa, portanto tem que haver uma melhor distribuição aí entre os ônus e bônus desse processo de urbanização. A metrópole é uma só e claramente, né, o vírus não conhece nenhum tipo de fronteira, quanto mais numa região integrada e dinâmica quanto a nossa.
algumas medidas, né, que a gente pode dizer mais básicas, como a distribuição gratuita e emergencial de água potável, kits de higienização e limpeza, e também a organização de multirões, de campanhas públicas e comunitárias para distribuição de cestas básicas e alimentos, não apenas agora, mas nos próximos meses, né, quando certamente os efeitos da crise vão continuar a serem sentidos. Alimentação e higiene. Isso nos leva à próxima medida, que é a garantia de que as empresas concessionárias de água, luz, dentre outros serviços, né, essenciais, mantenham esse fornecimento, mesmo, né, em condições em que as famílias estejam inadimplentes, façam a oferta adequada desse serviço naquelas áreas em que tradicionalmente não são bem atendidas. Nós temos histórias, né, de vilas, favelas e comunidades que recebem água 2, 3 vezes por semana, né? Isso impossibilita completamente qualquer combate sério que se faça de higienização. E também um auxílio financeiro complementar à renda básica emergencial, né, que está sendo implementada a nível federal, de modo que estados e municípios possam dar apoio a trabalhadores da economia popular e informal urbana, particularmente aos ambulantes, às trabalhadoras domésticas, aos catadores e demais categorias vulneráveis. Ou seja, aquelas famílias, né, que dependem de um tipo de atividade que depende muito de estar na rua e que são provavelmente os mais impactados nesse momento, além de estarem na informalidade. Aqui vale lembrar que foram aprovados pela Assembleia Legislativa de Minas diversos projetos com foco no apoio social durante a pandemia do novo coronavírus, sobretudo na proteção da renda. Um deles, que já é lei, reúne 148 propostas de 49 deputados, com medidas como a manutenção de serviços públicos estaduais, mesmo em caso de atraso ou não pagamento de contas, para estabelecimentos que tiveram atividades suspensas ou reduzidas durante a pandemia. O plenário da Casa autorizou ainda por unanimidade, em votação remota emergencial, a criação da chamada Bolsa Merenda, um auxílio financeiro de 158 milhões de reais para as famílias de estudantes da rede pública de educação que dependem da merenda escolar para garantir a segurança alimentar dos filhos. Dias antes dessa votação, a secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Elizabeth Jucá, respondeu a várias perguntas de deputados da Assembleia sobre o apoio de Minas à população vulnerável, inclusive o questionamento de uma parlamentar sobre como seria paga a Bolsa Merenda. Para a deputada Laura Serrano, a Bolsa Merenda ela vai ser operacionalizada através de um Vale Alimentação, inicialmente, e aí podendo também utilizarmos o aplicativo PicPay para isso, mas o mais avançado está o Vale Alimentação, entregue à família, onde serão mensalmente colocados créditos de R$50 para cada aluno. Depois da aprovação do auxílio, o relator da proposta, deputado Douglas Melo, do MDB, falou sobre o impacto dessa medida. Para se ter uma ideia, que só lá na nossa região, ali nas cidades que estão ao redor de 7 Lagoas, nós temos mais de 40 mil alunos na rede estadual. E principalmente aqueles alunos que são considerados carentes, que só têm o que comer muitas das vezes a merenda escolar, eles serão beneficiados diretamente com este fundo que a Assembleia Legislativa acaba de aprovar. Segundo o Data Favela, apenas uma semana de isolamento seria suficiente para reduzir o padrão de vida de 72% da população de favelas no Brasil e o tempo necessário para impedir que 32% consigam comprar itens básicos, como alimentos. E nesse cenário, as propostas dos especialistas para enfrentar essa pandemia nas periferias incluem o envolvimento das próprias comunidades nas ações, como ressalta João Tonucci. Falamos sobre a importância das ações comunitárias que já estão acontecendo. A maior parte das comunidades, ou pelo menos aquelas mais organizadas, maiores, mais consolidadas, não esperaram o poder público. Viram o que estava acontecendo, viram o desastre iminente à sua porta e começaram a se organizar e fizeram várias campanhas. Aqui cabe ao poder público apoiar essas articulações, as redes, os trabalhos comunitários, ajudando inclusive a levantar quais são os recursos
humanos e físicos de cada comunidade que podem ser colocados a serviço do combate à pandemia nesse momento de emergência. Em Minas Gerais, uma das comunidades que não esperaram pelo poder público foi a do aglomerado da Serra, em Belo Horizonte. Na cooperativa Remexe Favelinha, do Centro Cultural lá da Favelinha, moradores passaram a confeccionar máscaras. Essa iniciativa fez tanto sucesso que foi parar no jornal americano The New York Times. Uma das responsáveis por esse trabalho conta pra gente essa história. Meu nome é Alcione, mais conhecida como Cici dos Anjos, tenho 28 anos e sou produtora executiva do Lado da Favelinha e Remexe Favelinha. Moro no aglomerado da Serra desde os meus 7 anos de idade. O Remexe Favelinha é um ateliê de costura, é um dos braços do projeto Lado da Favelinha. E dentro do Remexe Favelinha, mais ou menos 10 pessoas trabalham dentro do projeto. Nesse tempos de pandemia, estava parado. A gente recebeu um convite para estar se voluntariando para fazer roupas para hospitais. E a gente abraçou essa causa e resolveu fazer. E dentro disso surgiu a oportunidade também de fazer máscaras para vender. Dentro disso a gente pegou alguns tecidos que já tinha, compramos mais tecidos para poder fornecer. E hoje em dia a gente tem feito máscaras não só para Minas Gerais, mas também para o Brasil. Já exportou para vários estados. E a gente vende para pessoas físicas e também para galera de empresas também. Devido à demanda, a gente ganhou uma expansão muito grande, onde a gente teve que também chamar outras pessoas para trabalhar. Por exemplo, a gente tem algumas vizinhas que são costureiras, a gente chamou elas para poder estar trabalhando com a gente também. E nisso a gente compartilha o que a gente recebe, o que as costureiras fazem de fora. Elas recebem a parte daquilo dali e o restante é dividido o que se recebeu, tirando uma parte para compra de materiais e a outra parte para manter o espaço e a outra parte para quem está trabalhando. Essa experiência do Lá da Favelinha reforça um aspecto fundamental de outra proposta dos pesquisadores para o combate à Covid-19 nas periferias urbanas: a criação de comitês comunitários com técnicos do governo e integrantes das comunidades para identificar situações de vulnerabilidade. Essa proposta, quanto várias outras, chama a atenção para a necessidade de diálogo com as comunidades, porque nós sabemos que o poder público é historicamente ausente das periferias urbanas no que tange a provimento de infraestrutura e garantia de direitos sociais básicos. E com isso quero dizer também que elas conhecem melhor a própria realidade do que os agentes externos muitas vezes. Portanto, é fundamental esse diálogo, tanto por conta dessa informação que a própria comunidade tem de si, mas também pela criação desses laços de confiança. Dificilmente políticas públicas são bem implementadas, caso as pessoas, os seus receptários, não se sintam parte desse processo. Em seguida, propusemos aí uma proposta de mobilidade, basicamente pensar que as prefeituras, o poder local, possam fazer parcerias com agências locadoras de veículos, com operadoras de transporte de passageiros, para fazer a locomoção das pessoas infectadas das comunidades para os centros de saúde, para abrigos seguros. E aqui um ponto crucial, que é o contrário do que está acontecendo. A garantia de que o transporte público continue funcionando e operando para aquelas pessoas que precisem ainda se deslocar. E o que nós estamos vendo é uma redução do número de veículos, o que significa que temos veículos superlotados que atendem às periferias e levam as pessoas para trabalhar, portanto aumentando o risco de disseminação. Uma rotina que a Maria Adelaide conhece bem. Lembra dela? A zeladora que a gente ouviu lá no início da edição desse Politiza e pega 2 ônibus para ir para o trabalho? Pois é, ela desabafa o que sente quando entra no transporte coletivo nessas condições. A gente se sente muito mal, porque a partir do momento que entra no ônibus e passa perto das pessoas, todo mundo desconfiando de todo mundo, já te olha assim com medo, mexe muito com o emocional da gente. A gente vê a diferença. Lógico, se fosse para mim escolher, eu preferia assim, até tirar férias para não ter que sair. Mas já que temos que sair,
Então, temos que aprender a conviver com isso, né? Com as indiferenças também. Mas é muito chato. Todo mundo com medo de todo mundo. Uma forma de amenizar essa sensação de suspeita coletiva é a realização de mais testes de diagnóstico, que está entre as propostas voltadas para a saúde defendidas por João Tonucci. Vamos repetindo algo que os profissionais de saúde vêm insistindo, que é priorizar a aplicação de testes para detecção de pessoas contaminadas e definição de estratégias de isolamento. Então é importantíssimo saber qual é a realidade, se as pessoas estão ou não estão infectadas. Então, teste em massa concentrados nas populações mais vulneráveis. Instalação de hospitais de campanha, pontos de apoio de saúde, treinar as próprias comunidades para reconhecerem os sintomas da doença, facilitando assim os cuidados, ampliar as equipes de saúde da família, que já tem um trabalho comunitário. Então, há um conjunto de medidas de saúde que vale, claro, para toda a sociedade, para toda a cidade, mas pelas dificuldades específicas das áreas periféricas, merece uma atenção especial territorializada. Por fim, mais duas propostas que se relacionam. A 11ª diz respeito às melhorias habitacionais e sanitárias. Pensar que é possível, imediatamente, com pequenas obras, pequenos ajustes nas construções, melhorar as condições sanitárias. Por exemplo, com a abertura de janelas, ou identificação de canais de ventilação. E isso pode ser feito, inclusive, com a mão de obra local, porque nós sabemos que uma parte grande dessa população, que inclusive, infelizmente, vai ter que arcar com os custos do desemprego, que já está crescendo, é constituída por trabalhadores da construção civil. Então, esse conjunto de propostas precisam de recursos para isso. É fundamental o Estado atuar aqui e garantir recursos para a implementação em múltiplas escalas e em diálogo e articulação com as próprias comunidades e com os grupos mais vulneráveis dessas áreas urbanas. Enquanto isso, a periferia constrói maneiras próprias de se conectar com o resto da sociedade e consigo mesma, ainda que em tempos de necessário distanciamento social. Pelo menos é assim que a Alcione, a Cissa dos Anjos, do Lá da Favelinha, encara as máscaras produzidas pela comunidade, agora conhecidas internacionalmente. É uma forma de nos conectarmos através das máscaras, porque o que a gente faz é feito com muito carinho, com muito amor, então isso transmite através dos produtos que a gente tem oferecido. Além da geração de renda que são para as famílias, a gente consegue atingir mais pessoas, o que era pouquinho para 10, vai ser pouquinho para 11 ou 12, então pra gente já é importante fazer isso, oportunidades que são oferecidas, e a gente isso o trabalho também, de crescer essas oportunidades, de gerar renda para mais pessoas. E quando se trata de fazer máscaras, que é uma das coisas que auxilia as pessoas na proteção, a gente acredita que a gente está fazendo um bem maior. Então é importante e sabe ao mesmo tempo de se fazer isso. E é a forma que a gente encontrou. A gente se reinventa todos os dias. Então não seria diferente no tempo de caos também, a gente se reinventar. Eu sou Graziele Mendes e esse Politiza tem participação de Natasha Werneck na apuração e produção, trabalhos técnicos de Clifford Dutra. Todos os episódios estão na página lmg.gov.br/rádio e em plataformas digitais. Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.